Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. No final do debate da Generalidade do Orçamento de Estado de 2013, algumas deduções assumem-se como evidentes. Em primeiro lugar, revelou-se uma rejeição liminar e a priorística desta proposta de orçamento por parte de toda a oposição. Depois, ficou patente neste debate uma falência indubitável de qualquer esboço de alternativa credível, minimamente sustentável, viável e execuível face àquela que está apontada pelo Governo e por esta maioria. Nem a extrema-esquerda radical, nem o maior partido da oposição mostraram rotas diferenciadas ou caminhos construtivos capazes de nos livrar da emergência financeira e económica em que os governos anteriores nos submergiram. A extrema-esquerda radical reiterou a sua trágica persistência na prática política que a tem distinguido. A recusa de soluções equilibradas com as únicas entidades internacionais que revelam disposição de nos facultarem financiamento externo, o que, ninguém o duvide, inevitavelmente redundaria numa bancarrota sem solução nem hipótese de esperança por mais de uma década. Se as intenções da extrema-esquerda radical viessem, por desgraça, a obter algum acolhimento, Portugal ficaria impossibilitado de cumprir os seus compromissos internos e externos. Os funcionários públicos deixariam de oferir os seus salários. Os pensionistas e reformados não mais receberiam as suas prestações sociais. Cessaria qualquer apoio aos mais desfavorecidos e o Estado não conseguiria ocorrer às suas responsabilidades, por mais urgentes que estas fossem. O país, a breve trecho, encontrar-se-ia fora do euro, tornando-se num candidato a desistir do projeto de construção europeia e podendo mesmo ser forçado a abandonar o espaço mais livre, próspero e justo que a nossa civilização já conheceu. A persistência obsessiva neste aparente nihilismo político por parte da extrema-esquerda radical nada traz de conciliador, nem mesmo de útil para a solução dos problemas dos portugueses. Talvez porque essa seja precisamente a sua intenção implícita. A médio prazo, esta atitude de quanto pior melhor só poderia redundar na agitação e na turbulência permanentes. O método não é novo e há muito que está identificado. Em alguns dos seus escritos, Karl Marx disse: a violência é a parteira da história. O caminho apropriado para que da velha sociedade nasça uma nova. Máxima essa que Hannah Arendt magistralmente descodificou como uma mera glorificação da violência. Esta rota extremista não constitui uma alternativa. As únicas opções para a saída da crise que Portugal deve considerar são aquelas que se enquadrem na plenitude do projeto europeu, impregnadas da lógica do Estado de Direito Democrático e capazes de serem edificadas no respeito pela ordem e tranquilidade públicas. Senhora Presidente, neste debate e na sua prática política recente, o maior partido da oposição manifesta contradições insanáveis quando pretende ser a favor do memorando, mas contra a austeridade, o que é uma equação impossível. Tal como sucede quando o PS reclama que esta proposta de orçamento é um ato único, isolado no tempo e na história, sem quaisquer atos antecedentes que lhe tenham dado origem, o que ofende a lógica e a realidade. E este é que é a maior manifestação de esquizofrenia política, Sr. Engenheiro Carlos Zorrinho. Não é possível sairmos desta tormenta sem percebermos integralmente como aqui chegamos, ou então estaremos condenados a repetir incessantemente os mesmos erros. O PS não pode querer abordar o futuro sem se responsabilizar minimamente pelo passado. E a verdade é que se o Executivo anterior governou em claustrofobia democrática, acabou por nos abandonar num apertado abafamento financeiro. E este é o principal constrangimento para o Orçamento de Estado de 2013. O Governo e a maioria têm sido acusados de fazerem um orçamento que seria resultado de uma opção ideológica. Se isto fosse verdade,
então, necessariamente, neste debate deveriam ter surgido outro tipo de propostas, fruto de opções distintas, ao menos por parte do maior partido da oposição. Ora, insistimos, tal não aconteceu. Quem defende que esta proposta de orçamento se traduz numa bomba atómica fiscal tem o dever indeclinável e acrescido de apresentar alternativas. O PS não fez, antes e durante este debate, pura e simplesmente porque não é capaz de as encontrar. O PS não tem alternativa, logo não é alternativa. E esta é a conclusão mais incontestável deste debate. E desta conclusão depreende-se ainda que, caso o PS estivesse no governo, apesar de toda a sua retórica presente, seria forçado pela conjuntura e pela realidade a escolhas muito semelhantes àquelas que este governo e esta maioria estão agora a realizar. Senhora Presidente, em vários momentos do debate que agora termina, perpassaram laivos de uma narrativa enviesada acerca de um suposto imperativo da inconstitucionalidade anunciada que se anda a ensaiar há alguns meses. Nunca tal se tinha visto. Ainda não existia orçamento, não se conheciam sequer as grandes linhas que presidiriam à sua proposta e já alguma esquerda, incluindo certos juristas normalmente lúcidos, afiançavam que o orçamento de 2013 estava irremediavelmente combinado com todo o tipo de inconstitucionalidades figuráveis. Diziam que quase todos os cortes na despesa pública seriam inconstitucionais. Depois era a TSU. Quando esta foi abandonada, o problema foi os escalões do IRS, até que finalmente se percebeu que qualquer pretexto servia. E o que interessava era convencer a opinião pública que o orçamento de 2013 era fatalmente inconstitucional, porque sim. Para os defensores desta tese, parece que a única opção que escapa ao anátema deste suposto imperativo da inconstitucionalidade anunciada é a possibilidade efetiva do país descambar na bancarrota. Em nome da bondade e da perenidade da Constituição, recusamos essa leitura. Mas, Senhora Presidente, Senhores Membros do Governo e Senhores Deputados, há qualquer coisa de profundamente errado quando grande parte da oposição, bem como de outros, que pressurosamente se desmemoriaram do seu próprio papel ativo na degradação do país, ensaiam um combate político que parece assentar numa pressão inqualificável sobre o Tribunal Constitucional, anunciando veredictos já tidos como insindicáveis antes mesmo de se conhecerem as opções propostas para este orçamento. Podemos não concordar com alguns argumentos do veto do Tribunal Constitucional, mas respeitamos escrupulosamente as decisões do Poder Judicial. É democraticamente triste, quase perverso, para o Estado de Direito que se tente enfileirar o Tribunal Constitucional no âmago da luta política. Esta maioria não o fez e não o fará. O Tribunal Constitucional merece ser respeitado e tal é impossível quando se exercita a imposição política e mediática sobre as suas decisões, tentando objetivamente cercear por antecipação a sua liberdade decisória, que para nós é intocável. Senhora Presidente, o combate que temos pela frente, por razões naturais e também de conjuntura, cada vez mais se assume como um desafio geracional. Para aqueles que entendem que o primeiro de todos os deveres de uma geração é saber entregar à seguinte um país viável e capaz de se renovar na essência das suas lógicas de funcionamento estrutural e de engendrar as soluções para os seus problemas de sempre. Num livro admirável e ainda não publicado entre nós, Porque é que as Nações Falham?, os ensaístas norte-americanos Daron Acemoglu e James A. Robinson apontam a qualidade das instituições como razão fundamental para que alguns povos encontrem os caminhos da prosperidade, enquanto que outros, década após década, desfalecem na pobreza e na perda progressiva da sua livre determinação própria. O tema não é novo. Essa inquietação tem sido uma constante do nosso tempo, desde Max Weber,
e preocupando mais recentemente, entre outros, David Landes, Hernando de Soto e Francis Fukuyama na sua última obra, As Origens da Ordem Política. E as explicações oferecidas são múltiplas. O clima, a geografia, a cultura, a qualidade das instituições sociais e económicas, a transparência das instituições políticas e a sedimentação do Estado de Direito. Apesar da permanência reiterada de questões não resolvidas na estrutura da nossa nação e no funcionamento da nossa democracia, sob todos os prismas de análise, Portugal possui os ingredientes necessários para vencer quaisquer desafios de desenvolvimento, mesmo quando imerso numa emergência orçamental e financeira tão terrível como aquela em que nos encontramos. Só que subsiste um elemento essencial e sine qua non, sem o qual o fecho de razões variadas que impelem o sucesso das nações se revelará estéril. São as pessoas e a existência da sua constante e perpétua vontade de vencer os desafios coletivos. Um país, qualquer um, pode ter instituições de qualidade, mas estará condenado a falhar perante uma crise grave, se não existir uma geração que tenha o nervo e a coragem de assumir os riscos e os sacrifícios imprescindíveis para a debelar. Uma nação pode ter adquirido um Estado de Direito genericamente funcional e justo, mas tal de pouco lhe servirá nos momentos de maior agrura e tormenta como estes em que agora estamos. Se a geração que detém nas suas mãos as responsabilidades sociais e políticas não estiver à altura do seu tempo histórico e preferir desistir, lamentando-se das adversidades e deixando-se sucumbir perante elas. Esta geração de que falo é fundamentalmente composta por aqueles que assistiram ao renascer da democracia e da liberdade com olhos de criança e também os que nasceram depois. Enfim, todos os portugueses que herdaram um país livre e democrático graças aos esforços da geração que os antecedeu. Senhora Presidente, não há um único deputado do PSD, e estou certo, nenhum deputado da maioria ou membro do Governo que esteja satisfeito por aprovar um aumento de carga fiscal e colocar os portugueses perante mais sacrifícios. Temos perfeita noção da enorme responsabilidade que recai sobre esta maioria. Mas o nosso dever, irrenunciável e intransmissível, é o de resolver os problemas tremendos que temos pela frente. Preparar o futuro, muitas vezes, implica sacrifícios no presente e temos de garantir que as medidas tão difíceis, mas imprescindíveis, que agora temos de tomar, sustentarão sempre como vetor essencial a justa repartição dos sacrifícios e a proteção dos menos afortunados. Mesmo para além das diferenças políticas, o desafio geracional que temos pela frente convoca-nos a todos, perante o dever inequívoco de resgatar Portugal e criar as condições para que o país não volte a tropeçar em crises financeiras tragicamente agravadas pela nossa impreparação estrutural ou pelo receio eleitoralista de cumprir as reformas necessárias. E não nos deixemos iludir. Resgatar Portugal não é fazer todos os possíveis para que o país desabe num segundo resgate ou fazer perdurar esta situação de soberania limitada. Não condescenderemos com as intenções de alguns que querem tornar Portugal num país sempre indigente. Esta geração não pode falhar e comprometer fatalmente as aspirações de desenvolvimento e qualidade de vida das gerações que vierem depois. Estamos obrigados a tudo fazer para reganharmos a soberania, para reavermos o orgulho de uma nação com quase 900 anos de uma história que marcou o mundo todo. Esta geração não pode desistir, como tantas vezes fizeram aqueles que já tiveram nas suas mãos o destino do país. Esta geração tem de assumir a responsabilidade de tudo fazer para que Portugal continue no euro e se mantenha como membro de pleno direito e no pelotão da frente da União Europeia. Esta geração tem de olhar a história, olhos nos olhos, e mostrar que está à altura das exigências do seu tempo em nome das gerações futuras.
Só assim conseguiremos frustrar as expectativas escatológicas daqueles que querem que todos percam a esperança apenas porque não foram capazes de preservar a sua. Disse.